Imagens Podcast. Olá a todos os ouvintes, este é mais um podcast da Escola da Magistratura Federal do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a EMAGES. Meu nome é Karine Cordeiro e neste episódio vamos conversar com o colega, o juiz federal Rafael Martins Costa Moreira, que nos falará sobre o tema da resolução consensual dos conflitos ambientais. O Rafael jurisdiciona na 5ª Vara Federal de Caxias do Sul, é o nosso atual presidente da AGFERGS, a Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, é mestre e doutor em Direito pela PUC, aqui no Rio Grande do Sul também, mas com um período de pesquisa na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Bem, seja muito bem-vindo, Rafael. Certo, obrigado, Karine. É uma satisfação poder contribuir para o podcast da Imagens e compartilhar o conhecimento que adquiri e algumas reflexões que desenvolvi ao longo desses anos do doutorado. Me sinto na obrigação de agradecer ao TRF da 4ª Região e Imagens pelo apoio dado por meio do programa de estímulo, tanto para a tese e como para o breve período de pesquisa que fiz na Alemanha, em Heidelberg, e me coloco então à disposição dos colegas do tribunal e da comunidade jurídica em geral para trazer um pouco do que eu aprendi nesses últimos anos. Ah, que legal. Rafael, então eu começo te perguntando qual é o cerne da tua pesquisa que resultou na tua tese de doutorado, que foi chamada de Resolução de Conflitos Ambientais, Espaço do Consenso, do Inegociável e do Controle Judicial, e que também acabou ganhando corpo no teu recém-lançado livro Acordos Ambientais e os Limites do Inegociável. Tá certo. O cerne da minha pesquisa, então, é resumidamente o desenvolvimento de critérios racionais e controláveis para demarcar, como consta no próprio título, o espaço do consenso, o espaço do negociável e também o espaço da intervenção jurisdicional nos conflitos ambientais. Os conflitos ambientais, na verdade, não são uma realidade propriamente nova, mas até bem pouco tempo eles não eram adequadamente solucionados, ou os interesses, determinados interesses, não eram levados em conta na tomada de decisão, os interesses da coletividade, das comunidades tradicionais, das gerações futuras, ou mesmo, como se tem dito cada vez mais, da vida não humana, o que tem se destacado principalmente com o movimento da chamada ecologização do direito e da Constituição Federal. Esses interesses eram sufocados ou simplesmente não levados em consideração na tomada de decisão, que foi mudando a partir principalmente da década de 70. Quando estudamos os conflitos ambientais, percebemos que, em verdade, se trata de uma realidade extremamente heterogênea. Os conflitos ambientais assumem ou podem assumir diversas conformações, desde disputas mais simples, por exemplo, envolvendo a construção de uma pequena edificação em uma área de preservação permanente, até conflitos mais complexos, como, por exemplo, a exploração de recursos naturais limitados em determinada comunidade, os commons, como foi muito bem tratado pela uma vencedora do Prêmio Nobel, Elinor Ostrom, sobre o governo dos commons por parte das comunidades locais, como recursos madeireiros, recursos hídricos, recursos pesqueiros, ou conflitos decorrentes também, cada vez mais, dos chamados desastres ambientais. E aqui nos vem à mente o exemplo de Mariana, que houve, então, aquele rompimento da barragem do Fundão e gerou uma pleiade de relações e de disputas, principalmente em razão também da degradação do Rio Doce, da vegetação, do mar. Envolveu aí um degradador direto, que seria a empresa Samarco, poluidores chamados poluidores indiretos, como os entes públicos, em razão da deficiência na fiscalização, e prejuízos bem ambientais, como a rigidez do Rio Doce, equilíbrio ecológico da região, proteção da fauna, etc., danos a interesses individuais também, danos à vida, como nós sabemos, à saúde, ao patrimônio de diversas pessoas, e o desastre ainda resultou em diversos impactos diretos e indiretos, os quais alargaram ainda mais o universo litigioso, e bem demonstra a complexidade desses conflitos. A exemplo de diversas ações ajuizadas para garantir, por exemplo, o fornecimento de água potável prejudicado após o rompimento da barragem e a contaminação do Rio Doce. Ocorreu também, enfim, o que demonstra cada vez mais essa complexidade, a necessidade da criação, inclusive, de uma fundação para gerir a reparação dos danos às vítimas do desastre, a Fundação Renova,
E a própria atuação da fundação foi objeto de críticas, gerou novos conflitos, que acabou levando à formalização de um outro acordo, seria um acordo sobre um acordo, poderia dizer, a formalização de um termo de ajustamento de conduta para justamente garantir a efetiva participação dos atingidos em todas as fases do processo de reparação de danos, chamado TAC Governança, que foi elaborado principalmente pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, entre outros entes. Ainda no âmbito desse desastre, houve uma tentativa de formalização de acordo que foi frustrada, uma tentativa de formalização do acordo no TRF da primeira região. E por que ela foi frustrada? Porque não teve a participação dos principais interessados, sociedade, municípios atingidos, nem mesmo o município de Mariana participou dessa primeira tentativa de acordo do Ministério Público, que depois esse acordo foi anulado pela STJ e, enfim, essa anulação foi confirmada pelo TRF1. Isso já nos permite, aqui eu trago esses exemplos antes de passar, principalmente para a parte mais teórica, porque isso já nos permite antecipar uma das conclusões do trabalho. Não é qualquer acordo que se pode admitir, ou ainda nem sempre o acordo é a melhor solução, ou como se costuma dizer, nem sempre é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. O acordo ao arrepio da lei da Constituição Federal, por exemplo, com violação dos direitos fundamentais, ou ainda, como nesse caso de Mariana, sem a participação de legítimos interessados, não pode ser avalizado ou considerado como legítimo. Também esses conflitos ambientais, muitas vezes, acabam se identificando com o que se convencionou chamar, e cada vez mais se estuda, os chamados litígios estruturais, que inclusive a Margem está fazendo um excelente evento a respeito do assunto, que são basicamente, segundo parte da doutrina, litígios coletivos. Alguns entendem que pode ser individual também, mas isso, enfim, não vem ao caso agora. Litígios decorrentes do modo como uma estrutura burocrática, normalmente pública, mas pode ser privada também, como essa estrutura opera. E é o funcionamento dessa estrutura, dessa organização, que permite ou perpetua a violação que dá origem ao litígio coletivo. Ou como diria Owen Fisk, que foi digamos, considerado o idealizador desse tipo de conflito estrutural, a qualidade de vida das pessoas é afetada de forma significativa pela operação de organizações de larga escala, e a efetividade dos direitos somente é viável mediante reestruturação dessas organizações por meio, inclusive, de determinações judiciais. E o direito ambiental, os conflitos ambientais, muitos deles, não todos, obviamente, mas muitos deles se encaixam nessa definição de conflitos estruturais. E nós temos um exemplo aqui na Quarta Região, que se considera como um dos exemplos mais emblemáticos de litígios estruturais na área ambiental, que foram as ACPs, Ações Civis Públicas do Carvão, lá em Criciúma, em trâmite na Justiça Federal de Criciúma, que basicamente objetivaram a realização e a concretização de um projeto de recuperação da área degradada pela mineração, bem como atendimento a critérios de exploração mineral que mitigassem os impactos ambientais. Essas ações coletivas envolveram réus e períodos diversos, contaram com a celebração de vários acordos parciais, não apenas durante a fase de conhecimento, mas também depois de proferida a sentença, inclusive no âmbito, como ocorreu recentemente, no âmbito do próprio tribunal. Um outro exemplo que a gente traz, que é bem recente, uma ação civil pública ajuizada para assegurar a gestão ambiental da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Vejam bem a amplitude da relação conflituosa, e um conflito que se estabelece, inclusive, no âmbito do planejamento, em que se pede nessa CP a adoção de medidas de natureza estrutural, visando a efetiva implementação de um sistema de governança socioecológica, gestão, proteção, controle e fiscalização dos impactos presentes e futuros vinculados à integridade ecológica da Lagoa da Conceição. Também um outro exemplo que eu trago no trabalho, a construção do chamado Porto Sul, um complexo portuário a ser instalado em Ilhéus, na Bahia, em que foi firmado um termo de compromisso socioambiental também para evitar e mitigar impactos em Ilhéus. Esse termo foi homologado pela Justiça Federal, em que, diversas medidas foram adotadas, entre elas, por exemplo, a determinação de uma gestão ambiental integrada, planejamento territorial, monitoramento, controle, aprimoramento da fiscalização ambiental, inclusive aporte de valores para fins de reparação de danos e seleção até de uma instituição
para gerir esses recursos arrecadados. E não podemos também deixar de mencionar os chamados, cada vez mais frequentes, litígios climáticos. Com todos os seus desafios, e claro que eu não vou entrar aqui em detalhes sobre esse tipo de litígio, mas tanto aqueles litígios em que se pede ao Estado para adotar políticas públicas climáticas ou adotar medidas de proteção ao clima e descarbonização da economia, ou para atender também compromissos do Acordo de Paris, por exemplo, do caso chamado caso Urgenda, na Holanda, o recente caso Neubauer, de uma ativista alemã, Luisa Neubauer, com o objetivo de melhorar as metas climáticas da Alemanha, e também aqueles litígios contra pessoas privadas ou mesmo estatais, com o objetivo de buscar a responsabilização por danos climáticos. Com todos então esses desafios decorrentes desses danos climáticos, dos litígios climáticos, lembrando que os danos climáticos são de caráter cumulativo, de longo prazo, à distância ou globais, o que aumenta a complexidade e a dificuldade de solução. Sem contar ainda, agora eu entro numa segunda parte importante do trabalho, a própria discussão, que na verdade é mais um negacionismo do que uma própria controvérsia, um negacionismo científico sobre a própria existência e gravidade das mudanças climáticas, apesar de grande consenso aí científico a respeito desse tema. Então, aí nós chegamos num ponto crucial também do trabalho, que é justamente o caráter axiológico ou valorativo dos conflitos ambientais. Isso é bem tratado por um autor chamado Henry Axelrod, quando ele diz que os conflitos ambientais não são apenas conflitos de apropriação material, e são também conflitos de apropriação simbólica, ou seja, decorrem de diferentes valores que as pessoas, as comunidades conferem aos bens ambientais, aos direitos das gerações futuras, ou até mesmo dilemas éticos não resolvidos ainda satisfatoriamente pelo direito positivo. E aqui eu trago um caso que, inclusive, quando eu era juiz em Laguna, me chamou a atenção e que envolveu justamente esse conflito que eu poderia dizer até inconciliável, conflito valorativo, em que se questionava uma atividade que era uma visitação embarcada de baleia na praia de Garopaba, em que, basicamente, de maneira bastante resumida, a autora, no caso, era uma organização não governamental, Sea Shepherd, entendia que não se poderia permitir de forma alguma esse tipo de visitação, nem com licenciamento, nem nada, porque entendia que o interesse econômico, mesmo que fosse turístico, não poderia prevalecer sobre o interesse das baleias, no caso. Enquanto que o Estado, o município, até mesmo o ICMBio e o Ministério Federal estavam tentando algum tipo de acordo para fazer esse tipo de atividade, ainda que de forma monitorada. Esse acordo não foi possível justamente em razão desse conflito, digamos assim, dessa divergência essencial que pareceu naquele momento inconciliável, axiológica. Então, o que requer então uma análise atenta e adequada sobre o método, qual o melhor método de resolução desses conflitos. A tese reflete basicamente sobre a hipótese da insuficiência dos mecanismos tradicionais de resolução de disputas ambientais, porque o direito ainda não responde e nem acompanha as mudanças decorrentes das crises ambientais e climáticas. E para o desenrolar da tese foi necessário então enfrentar primeiramente de forma paralela dois movimentos, ou duas tendências, ou dois fenômenos que convergiram para o escopo da tese. A primeira grande tendência, que se vê cada vez mais, que se estuda cada vez mais, embora com grandes desafios, é a chamada coletivização e até mesmo ecologização do direito, alguns falam em esverdamento do direito, e a segunda tendência, o segundo fenômeno é o do desenvolvimento de meios alternativos de resolução de disputas, atualmente mais falado, justiça multiportas, principalmente meios consensuais, que também, esse movimento também alcançou os conflitos de direito público e os conflitos ambientais. Não, realmente, nessa espécie de conflitos assim, extremamente complexos e que envolvem interesses coletivos, transindividuais e até intergeracionais, a gente percebe não apenas a ineficiência do direito, mas muitas vezes a própria ineficiência do Poder Judiciário na sua função precípua de adjudicação, de impor a sua decisão. E aí que entra, então, essa nova onda aí das disputas, das resoluções alternativas das disputas.
E aí eu te pergunto, como é que se deu o desenvolvimento dos meios consensuais na resolução desses conflitos ambientais ao longo do tempo? Bom, a comunidade jurídica, de uma maneira geral, não só no Brasil, em vários países, tem testemunhado e testemunha cada vez mais uma ascensão dos chamados meios alternativos de resolução de disputas, ou sistema de justiça multiportas, como se fala na atualidade, com questionamento, principalmente, da hegemonia jurisdicional na solução dos conflitos. Esse movimento acabou atingindo também os conflitos em direito ambiental, tanto no direito comparado como no Brasil. Então, diversos métodos foram objetos, cada vez mais, de intensa experimentação e influenciaram a adoção de estratégias de prevenção e administração cooperativa dos conflitos ambientais. E se costuma reportar, principalmente com as experiências iniciais da mediação ambiental nos Estados Unidos, um movimento chamado Environmental Mediation, lá isso já na década de 70, lá nos Estados Unidos, que ocorreu principalmente com a consolidação do quadro regulatório ambiental nos Estados Unidos, na década de 70, com diversas leis ambientais, situação que resultou em criação de agências reguladoras também, enfim, que acabou resultando numa profusão de litigiosidade ambiental nos tribunais federais e estaduais nos Estados Unidos, que continua ocorrendo ainda hoje, e tem cobrado um alto custo, não apenas o custo econômico, mas também em termos de tempo e energia dos litigantes. O que não é diferente aqui no Brasil. Por exemplo, recentemente o CNJ constatou que existem mais de 283 mil ações judiciais sobre direito ambiental no Brasil. É um número gigantesco. Então, ao mesmo tempo que as agências, agora voltando para a realidade norte-americana, ampliaram a regulação ambiental, isso não só lá, mas aqui também em outros países, ampliaram a regulação ambiental, os tribunais abriram as portas para uma maior judicialização das disputas nessa seara, também passaram a se questionar a capacidade e a eficiência da administração pública e do judiciário para lidar com esses conflitos. Para contornar, então, as dificuldades do processo judicial, empresas, associações e agências administrativas procuraram os chamados meios alternativos para resolver as controvérsias ambientais. Nos Estados Unidos, se considera que a mediação ambiental foi utilizada de modo inaugural em 1973, para a gente ver que os conflitos são muito semelhantes, em um conflito entre ambientalistas, agricultores, empreendedores e agentes públicos sobre um projeto de localização de uma barragem de controle de inundações no rio Snoqualmie, próximo a Seattle, em Washington. E a partir de então, depois do sucesso dessa mediação, lá na década de 70, houve então uma grande evolução nos anos seguintes, sobretudo no âmbito da Environmental Protection Agency, a EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que ela própria também realiza mediações, ou também resolve consensualmente conflitos ambientais no âmbito da própria agência reguladora. Ainda nos Estados Unidos, outros métodos colaborativos, aí tivemos diversos métodos inovadores na realidade norte-americana, como chamada regulação negociada, Negotiated Rulemaking, ou RegNeg, nos Estados Unidos, que, embora aplicada para a regulação administrativa em geral, apresenta uma grande utilização do direito ambiental, a necessidade de uma regulação, de se obter um consenso para a criação de regras, de regulação, o que nós deveríamos, enfim, utilizar como parâmetro, claro, sem importar criticamente esse instituto, mas pelo menos utilizar a boa experiência, por exemplo, no CONAMA, que o CONAMA deveria ou poderia utilizar mais formas consensuais, trazendo aí os participantes, a sociedade, os interessados, para a criação das suas resoluções, as chamadas resoluções do CONAMA, que tem grande aplicação no direito ambiental, em vez de simplesmente ditar uma regra, como é hoje, e hoje o CONAMA, a participação, maior parte dos membros do CONAMA são oriundos do poder público. Então, há aí uma carência de consenso na parte da decisão anterior, que é a criação da regulação. Também no direito norte-americano, um método muito interessante que poderia também ser utilizado aqui, poderia, assim, mal traduzindo, constatação conjunta de fatos, ou joint fact-finding, que é gerenciado por um facilitador ou mediador que é destinado a abordar controvérsias científicas. Existem muitas controvérsias científicas também nos conflitos ambientais.
E esse movimento de mediação ambiental dos Estados Unidos acabou se disseminando para outros países, por exemplo, no sistema jurídico alemão, acabou, digamos, importando o Instituto da Mediação Ambiental, foi utilizado então na década de 80. Um caso muito importante, muito interessante na Alemanha foi decorrente das obras de expansão do aeroporto de Frankfurt, que durou de 1998 a 2000 e resultou na otimização do sistema de pistas, proibição de voos noturnos, pacto anti-ruído, estabelecimento de um fórum de diálogo regional, etc. Enfim, demonstrando como foi bem utilizado lá também, apesar de que na Alemanha não é muito utilizado ainda, pelo menos, a mediação no âmbito dos conflitos ambientais. E no Brasil, da mesma forma, aos poucos, os meios consensuais de resolução de disputas passaram a ser incorporados aos conflitos de direito ambiental. No plano extrajudicial, se priorizou e ainda se prioriza historicamente o termo de ajustamento de conduta, principalmente entabulado pelo Ministério Público Estadual Federal, com então mecanismo de solução extrajudicial de disputas sobre direitos coletivos difusos. E com relação à mediação, ela até ganhou força também, principalmente com a resolução 125 de 2010 do CNJ, a promulgação da Lei de Mediação, Lei 13.140 de 2015 e o atual CPC, mas é ainda incipiente a utilização da mediação no Brasil. Ainda predomina o TAC, chamado TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. E quais seriam as possibilidades e os limites dessa resolução consensual dos conflitos ambientais? Bom, ao se realizar, então, uma análise, quando a gente se empenha na análise ou se estuda essa matéria, analisando aí diversas obras e artigos sobre o tema, é possível categorizar ou agrupar em duas grandes categorias de vantagens que são normalmente atribuídas aos meios consensuais em relação ao litígio. Que eu poderia dizer vantagens substanciais e procedimentais. Vantagens substanciais seriam aquelas vantagens decorrentes de maior justiça na decisão, ou relativas ao conteúdo da decisão, que considera as peculiaridades do conflito, do caso concreto, a necessidade real das partes, e as vantagens procedimentais, com maior flexibilidade no procedimento, adaptabilidade, celeridade, participação, sem as amarras, por exemplo, do processo civil tradicional, tanto aqui no Brasil, as amarras ou os obstáculos decorrentes do princípio da demanda, todas aquelas limitações que nós temos no processo judicial, o princípio da correlação, os limites subjetivos da coisa julgada. Nos sistemas da common law também tem esse problema, o chamado standing to sue, que mal traduzindo seria a legitimidade para ingressar com uma ação. Nos Estados Unidos também tem certos limites. E também eu colocaria dentro dessas vantagens substanciais, em certa forma também seria, aliás, procedimentais, que também seria uma vantagem substancial, poderia chamar de vantagens subsequentes ou vantagens pós-acordo, que interferem no futuro das relações entre as partes e destas, agora especificamente com relação ao direito ambiental, da relação das partes com o meio ambiente, com os recursos naturais impactados. Eu não nego e não se nega, obviamente, todas essas vantagens dos meios consensuais que devem ser prioritários, mas existem obstáculos e limites à resolução amigável de disputas ambientais, essa resolução amigável acaba se detendo diante principalmente do que eu trato, vou falar logo em seguida, das fronteiras do juridicamente inegociável. O que é inegociável nos conflitos ambientais? Então, o desenvolvimento de estratégias consensuais e colaborativas não implica necessariamente, ou não implica, na verdade, esposar uma busca um tanto quanto utópica de querer eliminar toda e qualquer controvérsia, todo e qualquer conflito. Tampouco significa que o modelo adversarial jurisdicional seguirá o caminho da inexpressividade do desaparecimento. Como eu disse antes, nem todo acordo é melhor que a solução judicada, e nem toda disputa é resolvida de forma proporcional e sustentável pela via amigável. Então, há limites ao uso desses meios consensuais. Basicamente, como eu disse antes, a questão das diferenças axiológicas e diferenças de perspectivas das partes desses conflitos, ou chamados conflitos simbólicos, como diria Henry Axelrod, como ocorre principalmente nos chamados litígios climáticos, também a intensa conflituosidade interna dos grupos objetos de proteção,
Muitas vezes ocorre também a ausência de incentivo de uma das partes para entrar em um acordo chamado BATNA, que é o Best Alternative to a Negotiated Agreement. O que significa? A parte tem, digamos assim, uma alternativa muito melhor do que o eventual acordo que ela consiga, o que acaba gerando ou permitindo à função judicional ou à atuação judicional uma tarefa, muitas vezes, de fornecer incentivos à realização de um acordo, como nós vamos, enfim, falar rapidamente logo em seguida. Também a estreiteza da margem de decisão, sim ou não, pode ou não pode, principalmente no direito sancionador ambiental, acaba dificultando, de certa forma, a realização do acordo. E a esfera ou espaço do inegociável também no direito ambiental. Eu já dei uma espiada assim, no teu livro e acho bem interessante quando tu coloca essa alternativa do acordo como uma proposta de encontrar assim, uma solução de ganhos mútuos, né? Tu coloca até essa alternativa do win-win, em que se acha uma solução em que ambos saiam ganhando, embora não seja um ganho a curto prazo. Então, se pudesse falar um pouquinho disso aí. Sim, é exatamente isso. Se questiona muito a possibilidade de soluções win-win nos conflitos ambientais. Se nós analisarmos o longo prazo em benefícios coletivos, é evidente que a todos interessa a manutenção de uma floresta rígida, a manutenção do regime ou do sistema do regime de chuvas, a proteção da biodiversidade, a descontaminação do solo, da água, etc. A todos interessa, a todos beneficia a manutenção, a preservação dos ecossistemas. Mas existem conflitos reais também, principalmente em relação àqueles que vão sofrer os custos das medidas de proteção ambiental, principalmente custos de curto prazo, e nem sempre esses custos são impostos a grandes empresas, a grandes proprietários de terra ou a pessoas mais opulentas. Às vezes, e muitas vezes, esses custos também acabam sendo impostos a pessoas mais pobres, mais humildes, como ocorre principalmente, e infelizmente nós temos aqui no Brasil, o problema da ocupação irregular de áreas de preservação permanente, que muitas vezes ocorre por pessoas de classe mais baixa, que acabam não tendo para onde ir, acabam ocupando essas áreas, e aí gera um conflito ambiental, e a solução acarretaria a proteção daquela área, que beneficia a todos, inclusive aquela população, aquela comunidade, mas ela vai ter um custo muito alto, um custo superior, digamos assim, ao resto da sociedade. Como resolver esses conflitos? É evidente que essas pessoas, normalmente, nós vemos isso no dia a dia, não aceitam essa realidade. Ou seja, é possível uma solução win-win se analisarmos no macro, mas no curto prazo é certamente que vai haver esses trade-offs, essa análise de custo-benefício, não tem como evitar isso. O que tu entende, ou que nós devemos entender por esse espaço, ou o que seriam esses limites do inegociável nos conflitos ambientais? Bom, é claro que nos conflitos ou nas disputas de direito privado há uma liberdade muito maior, mas não são ilimitados. O próprio Código Civil coloca ali objeto lícito, capacidade das partes, não pode ser se conseguir atingir um acordo ilegal que afronte a lei, etc. Existe também algum espaço negociável também nos litígios, nos conflitos privados, mas nos conflitos de direito público, principalmente nos conflitos de direito ambiental, esse espaço do inegociável, essa esfera do inegociável é ainda maior, mais intensa. É claro, como eu disse antes, o acordo tem realmente o potencial, a meu ver, e deveria ser mais desenvolvido no Brasil também, como uma estratégia prioritária para garantir a sustentabilidade da resolução dos conflitos ambientais, não, porém, qualquer acordo. Há limites a esse acordo, e no campo do direito ambiental e direito público, ao menos nem sempre se pode dizer, repetindo o que eu havia dito antes, que mais vale um mau acordo com uma boa demanda. Existem limites, portanto, à negociabilidade.
E então a resolução sustentável de disputas ambientais exige, por um lado, a prática e o refinamento dos meios consensuais e, por outro, o delineamento de pontos do espaço do inegociável, até mesmo para se realizar uma compliance ou uma checagem do quais os pontos que nós consideramos como negociáveis que não podem ser, digamos assim, ultrapassados por esse acordo, por essa tomada de decisão consensual. Eu dividi, basicamente, na minha tese, duas grandes também categorias, dois grandes grupos de critérios de inegociabilidade: critérios materiais e procedimentais de inegociabilidade. Critérios materiais, que envolvem o conteúdo da decisão ou da tomada de decisão ambiental. Observância, obviamente, do texto constitucional e legal, muito embora isso por si só não nos ajude muito. Primeiro, porque nós sabemos que a aplicação pura e automática da lei nem sempre é possível. E isso com ainda mais verdade, ocorre com ainda mais força de razão no campo do direito ambiental, com a dinâmica do direito ambiental e a grande utilização de conceitos jurídicos determinados pelas leis ambientais, o que acaba exigindo de nós a busca por outros critérios de inegociabilidade, além de simplesmente dizer que o acordo não pode ser inconstitucional e ilegal. Eu coloquei ali também, como sugestão, enfim, de inegociabilidade, a indisponibilidade do núcleo, pelo menos do núcleo essencial dos direitos fundamentais, a consideração das externalidades dos conflitos, porque os conflitos ambientais, pelo menos a meu ver, sempre produzem externalidades negativas, e essas externalidades têm que ser consideradas também na resolução do conflito. A solução, ou a necessidade de uma solução ou de adoção de medidas preventivas ou precautórias para problemas urgentes, e a incorporação dos interesses das gerações futuras e presentes e futuras, e também do ambiente não humano. Com relação aos critérios procedimentais, talvez o mais importante deles, em que inclusive gerou, por exemplo, a anulação daquele acordo que eu falei no desastre de Mariana, direito à participação e representação adequada de todas as partes com legítimo interesse em participar. Claro que isso também gera discussão, que, enfim, nós não vamos ter tempo aqui de analisar com mais profundidade. O assegurar o princípio da isonomia e o equilíbrio de poderes entre os participantes, porque muitas vezes se inicia um processo de resolução de conflitos com uma grande assimetria de poderes entre as partes, muitas vezes, por exemplo, comunidades tradicionais, ou até mesmo gerações futuras, ou a coletividade de maneira geral, não são adequadamente representados, não têm um peso maior no processo de resolução desses conflitos. A imparcialidade do mediador e do conciliador, e também a própria impessoalidade do negociador público. Quando nós tratamos de conflitos ambientais, o poder público sempre participa de alguma forma, seja por meio do Ministério Público, ou uma agência reguladora, ou um ente, um órgão ambiental, e é preciso que esse negociador público também haja com impessoalidade na negociação. E, por fim, a transparência do acordo. Existem limites à confidencialidade. Muito se fala que na mediação precisa ter confidencialidade nas conversas entre as partes, ou conversa entre as partes e o mediador. Existem limites para essa confidencialidade, de maneira geral, porque nós estamos tratando, enfim, de uma questão de direito público, de interesse da coletividade, e que o resultado do acordo, por exemplo, não pode ficar confidencial. Ou seja, esses fatores, então, configuram o espaço do inegociável em acordos ambientais e propiciam assegurar, poderia dizer, uma compliance sustentável da tomada de decisão ambiental. Para finalizar, então, chegando agora ao ponto que talvez mais nos afete, assim, pelo menos diretamente, eu te pergunto qual seria o espaço do controle judicial, ou seja, qual papel, enfim, é reservado aos juízes nesses conflitos, ou nessas formas de solução de conflitos? Bom, especificamente perante os mecanismos consensuais de resolução de conflitos ambientais, a atuação jurisdicional pode assumir basicamente duas configurações: a intervenção judicial sobre acordos ambientais realizados fora do juízo e o acordo ambiental realizado em juízo. Quanto ao controle do acordo ambiental ou da tomada consensual de decisão ambiental, é preciso atentar a algumas questões. Isso ocorre, obviamente, quando o Poder Judiciário é provocado, e se fala cada vez mais na necessidade de deferência, do Judiciário prestar alguma deferência à expertise
e a capacidade institucional comparativa da decisão administrativa e até mesmo da instância consensual, quando for o caso. Mas, claro, uma deferência contingente, dinâmica, adaptável ao caso, e não uma deferência cega e acrítica. Inclusive, deferência a órgãos especializados em solução consensual. Aqui cito como exemplo uma conciliação que ocorreu na chamada Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal, CCAF, no âmbito lá da AGU. Teve uma experiência, pelo menos uma experiência exitosa, que foi um acordo obtido para reparação civil por prejuízos causados a uma comunidade indígena no rio Amônia, lá no Amazonas, em razão da extração ilegal de madeira durante, enfim, longos anos. A questão foi inicialmente judicializada, ou seja, começou com uma ação judicial, por meio de uma ação civil pública, teve uma sentença procedente, a sentença foi confirmada no TRF da Primeira Região, para condenar, no caso, os réus ao pagamento de indenização por danos causados pela extração ilegal de madeira em território indígena entre 1981 e 87, mas a conciliação foi obtida apenas em fase de execução, depois de julgada a demanda judicial. O que demonstra aqui, mais um ponto importante aqui do trabalho, que a intervenção judiciária muitas vezes promove incentivos à solução consensual, altera, como eu disse antes, o BATNA, a alternativa ao acordo negociado pelas partes, altera o poder de barganha das partes. Então, o judiciário como incentivo à realização desses acordos, e também demonstrou a importância, muitas vezes, de pensarmos na possibilidade de remessa do caso a um órgão especializado em solução consensual dentro do judiciário, como nós temos o Sejuscons, ou até mesmo fora do judiciário, como ocorre com essa Câmara de Conciliação, com expertise, com preparo para proceder à resolução amigável de disputas envolvendo o poder público. E que isso também pode ter contribuído para o sucesso dessa conciliação especificamente. E também a importância de medidas estruturantes, ou técnicas estruturantes, como eu disse antes, do processo, chamado processo civil estrutural, necessário para resolver adequadamente esses novos conflitos. Inclusive, se fala muito, cada vez mais, que nesse processo civil estruturante, se permite um certo experimentalismo judicial e um diálogo, a importância do diálogo, e aí nós podemos pensar na solução consensual não como uma forma específica de resolução de conflito, mas como uma forma de encarar o conflito e uma forma até mesmo de solução jurisdicional, um diálogo nos processos estruturais, também com as chamadas decisões em cascata, decisões que vão se tomando ao longo da execução, ou chamada também execução negociada. Até mesmo porque o processo estrutural, como reconhece, enfim, os especialistas no tema, requer medidas colaborativas com respeito às capacidades institucionais dos entes públicos e privados envolvidos, sempre procurando, claro, empreender um controle judicial cooperativo. Tanto falo de acordos no judiciário, como quando o judiciário controla acordos realizados. É um controle judicial cooperativo da administração pública, dos acordos ambientais e das atividades com impactos ambientais, de modo a enxergar, como eu disse antes, as abordagens colaborativas ou abordagens não adversariais em uma perspectiva mais ampla, com um modo de ser, um modo de formular, praticar e solucionar os conflitos. Bem, infelizmente nosso tempo de conversa chegou ao fim. Muito obrigada, Rafael, pela excelente exposição. Tenho certeza que o livro será um sucesso. Tá certo, muito obrigado. Fico então à disposição para, enfim, continuar debatendo esse assunto, claro, e sempre melhorar as diversas perspectivas que nós podemos ter. Espero aí poder contribuir mais ainda com a imagem, com o podcast da Imagens. Muito obrigado. Obrigada também a todos os ouvintes e até o próximo episódio. Imagens Podcast.